Olá pessoal, vocês estão aí? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Por favor, me mande aqui notícias para ver se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Está tudo certo a transmissão, tudo bem? Estamos aqui num lugar diferente, né? Estamos aqui direto do meu escritório. Infelizmente não pude estar na igreja hoje, a gente teve reuniões e não ia dar tempo de eu transmitir da igreja, então eu vou transmitir aqui do meu escritório mesmo, tá? Então eu só queria que você me falasse aí se você está conseguindo assistir bem. Eu estou percebendo que está tendo alguns... tá demorando em carregar o vídeo. Então se você puder me ajudar, né, me avisando se está tendo algum atraso na transmissão, por favor, me avisa aí que eu vou consertando aqui, ok? Enquanto isso, vou compartilhar aqui com algumas pessoas o vídeo, pessoal da igreja, né? Se você puder e quiser também, por favor, né, me ajuda aí a compartilhar, enviar para algumas pessoas que talvez você saiba que precisa da palavra de Deus. Bom, eu tô vendo que tá tendo aqui algumas... Tá atrasando, parece que tá bem devagar a transmissão. Se der algum problema, eu vou parar e vou começar de novo, ok? Né? E também, só avisando que hoje não vai ser possível a gente fazer a transmissão pelo Instagram, ok? Então a gente vai fazer hoje a transmissão só aqui pelo Facebook. Tá? Então, por favor, se você puder me ajudar, se tiver tudo ok na transmissão, no áudio, no vídeo, manda aqui pra mim que tá tudo ok, pra eu poder saber. Se caso não estiver nada, estiver acontecendo algum atraso, por favor, me avisa aqui pelos comentários, que aí eu vou tentando corrigir aqui, tá certo? Realmente eu não sei o porquê que está tendo alguns atrasos. Tirar o áudio aqui, porque senão eu vou ficar falando comigo mesmo, né? Ai. Então, pessoal, enquanto eu vejo se eu consigo corrigir aqui algumas coisas, vou explicar para você. Hoje, durante o dia, nós tivemos algumas reuniões, então, infelizmente, não dava tempo de eu chegar na igreja para poder transmitir. Então, eu vim aqui para minha casa, né, e vou transmitir aqui da minha casa para vocês, ok? Né? Mas a partir da semana que vem, a gente já volta a transmitir da própria igreja mesmo. Tá certo? Então, como eu sempre falo, né, por favor, pegue esse momento para você tirar como se você estivesse na igreja, sabe? Vamos procurar realmente tratar esse momento, mesmo que seja online, né, com toda a reverência que o Senhor merece, que Deus merece. Né? Vamos tentar ficar focado no que Deus vai falar conosco. Deus tem uma palavra para cada um de nós hoje, e é uma palavra poderosa que pode mudar a sua vida e a minha vida. Ok? Eu creio nisso, porque eu creio que a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. E você, claro, se você tiver com o seu coração aberto, se você estiver disponível para Deus, Deus pode encontrar o teu coração hoje e transformar a sua vida. Ele pode fazer isso, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer isso acontecer hoje. Então eu quero, né, te convidar a abrir o teu coração, a deixar a sua mente aberta e o seu coração disponível ao toque de Deus, porque Ele pode vir, tocar na sua vida e transformar o seu coração. Tá? Deus ele tem colocado no nosso coração esse tema de falar sobre não perca o fogo de Deus. Nesses tempos, são tempos muito difíceis que a gente tem vivido e muitas pessoas têm perdido a chama do seu coração. A chama de buscar Deus, a chama de estar com Deus, a chama de viver uma vida feliz. Né? E a gente tem falado sobre isso, que muitas coisas têm feito para roubar essa chama do nosso coração. Mas essas mensagens têm sido para a gente poder resgatar esse lugar do qual a gente caiu, né? E voltar ao primeiro amor e voltar a queimar para o Senhor novamente. Então, se você é uma pessoa que precisa do fogo de Deus, que sente que precisa da presença de Deus, então você está no vídeo certo, assistindo no lugar certo, né? Deus ele vai falar muito com você. E mesmo você que entrou sem querer, mesmo você que de repente entrou, mas né, foi sem querer, apertou o botão aí e entrou nessa live, não saia. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Eu creio que o Senhor vai ministrar na tua vida e vai trazer uma palavra que pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida, pode mudar o seu futuro e o futuro da sua família. Porque o nosso Deus é um Deus que muda a nossa vida, muda a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e toda a nossa geração ela é transformada pelo poder de Deus. Então se você entrou sem querer nesse vídeo, fica aí com a gente.
né? Tanto você que entrou sem querer, como você que entrou por querer. Fica com a gente, né? Não saia, assista do começo ao fim, coloca um fone de ouvido, se de repente vai atrapalhar, né? Talvez na sua casa, onde você está ali, tem aquelas movimentações, coloca um fone de ouvido, vai para um cantinho, tira esse tempinho, vai ser 1 horinha de ministração, né? Então, tira esse tempinho para você poder se dedicar para o Senhor, e eu tenho certeza, do fundo do meu coração, Deus vai falar muito com você, tá certo? Então, ó, algumas pessoas estão entrando aqui. Carla, Deus abençoe, seja bem-vinda. Carla, você está ouvindo bem? Né? Está conseguindo ouvir bem? Por favor, me avisa aqui se você está ouvindo bem. Né? Os demais que entraram, por favor, me avisem aí se a transmissão está sendo boa para você. Se você está conseguindo acompanhar legal, por favor, me avise. Aqui no meu computador, ele está tendo alguns atrasos. Mas se para você tiver difícil de assistir, eu vou fazer assim, eu vou recomeçar, eu vou parar e começar de novo, né, pra gente poder ter uma transmissão legal, tá certo? Então, por favor, só me avise, tá? Escreva aqui no comentário para eu poder saber se você está conseguindo acompanhar legal. Se tiver legal, você fala, olha, tá tudo ok. Agora, se não tiver legal, você fala, olha, não tá ok, tá atrasando muito e tal, né? Você, por favor, você me avise em relação a isso, tá certo? Enquanto a gente vai acompanhando aqui para ver se está tudo ok, eu quero falar para vocês algumas coisas. Olha, nós estamos aqui na Fire Church de Ibaraki, Mitsukaido, ok? Nós temos também a igreja de Chiryu, a igreja de Nagoya, tá? E se você deseja conhecer a nossa igreja, por favor, venha nos visitar, venha conhecer quem nós somos, o que nós fazemos, né? Venha conhecer a maneira que nós trabalhamos, qual é a nossa visão, qual é a forma de operar que nós temos, ok? Né? Existem inúmeras igrejas no Japão todo, de todas as denominações. E eu vejo assim que Deus fez dessa maneira para que a gente pudesse escolher qual é o lugar que a gente se identifica, ok? Não existe a igreja mais certa de todas e tal, existe aquela que você se identifica. Então, se você deseja conhecer a nossa igreja, por favor, venha nos visitar. Se caso você não pode vir nos visitar, nós podemos visitar você. Né? Nós damos a maior importância de ir visitar as pessoas, né, que estão precisando de Deus, precisando receber uma palavra. Então, se você deseja uma visita, nós podemos ir até você. Nós deslocamos, nós vamos com nós mesmos, ou então podemos deslocar outras pessoas, outros líderes, para ir te visitar, levar uma palavra de Deus no teu coração, ok? Poder fazer uma oração por você. É muito importante, se você está num lugar onde não tem igreja, você não se identificou com uma igreja, entendeu? Nós podemos ir até você. É só você entrar em contato com a gente através da página da nossa igreja e nós vamos até você. Nós temos vários tipos de trabalho. Nós trabalhamos com célula, né? A gente entende a importância do acompanhamento de cada pessoa. Nós fazemos as casas de paz. As casas de paz é uma forma da gente poder levar a palavra de Deus na tua casa, ministrar sobre a tua vida, orar por você e pela sua família. E Deus tem feito grandes milagres através das casas de paz. Nós temos os nossos cultos, né, presenciais e online, que eu costumo dizer que os cultos, eles não são somente cultos, mas são momentos de que a gente tem uma experiência com Deus, é um momento onde a gente tem realmente um encontro com Deus. E tem sido maravilhoso. Apesar da pandemia, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas Deus tem feito grandes coisas. Então eu te convido, participe conosco. Ou, se você não quiser, participe, mas em algum lugar você vá. Porque é muito importante você estar congregando em algum lugar. Tá certo? Né? Seu Toshio, paz do Senhor. Edson, obrigado, né, gente, pelo feedback que vocês estão me dando. Olha, vocês já compartilharam? Envie esse vídeo para alguém. Talvez tenha uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Nem precisa avisar, só compartilha. Quem sabe hoje Deus não pode tocar no coração daquela pessoa que você tem orado. Né? Nós temos nós fazemos isso aqui, ó. Nós temos aqui o nosso cartão de oicose aqui na igreja. Esse cartão aqui nós colocamos o nome das pessoas que nós oramos por elas todos os domingos e todos os dias. E o que eu faço? As primeiras pessoas que eu compartilho são com essas daqui. Eu mando o vídeo e falo, olha, assiste aí, Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Né? Se a pessoa assiste ou não, eu não sei, mas pelo menos eu faço a minha parte, não é verdade? Né? Então, se você tiver aí alguém que você sente que deveria ouvir a palavra de Deus hoje, que de repente está passando por alguma dificuldade, por favor, compartilha com ela, eu tenho certeza que Deus vai falar o coração dela, ok? Bom, 8h10, vamos começar? Por favor, se você puder, nesse momento, feche os seus olhos por um instante, né? Faça a sua oração, não faça a sua oração junto comigo. Muitas vezes eu estou orando aqui, a pessoa está lá de olho fechado, só falando amém.
Sabe? Deus, ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o teu coração. Então, quando você fala para Deus o que você veio buscar, o teu propósito, Deus, ele responde. Então, faça a tua oração. Eu vou fazer aqui uma oração por mim e por todos nós. Mas eu gostaria que nesse momento você fizesse a tua oração e pedisse para o Espírito Santo falar com você. Amém? Feche os olhos então. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus perfeito, não existe nada fora do teu controle. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra, Senhor. E independente, ó Deus, da quantidade de pessoas ou da onde as pessoas estão, eu creio que o Senhor é o Deus do perto e do longe, o Senhor é o Deus do ontem e do hoje e sempre será Deus. E eu sei que o Senhor transcende tempos e maneiras. Papai, eu peço por favor que tanto essas pessoas que estão nesse momento assistindo esse vídeo, como outros que porventura assistirão, que o Senhor possa falar, ministrar e transformar a vida de cada um deles. Eu não sei, Deus, como eles se encontram nesse momento, mas eu creio que o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem um milagre que o Senhor pode realizar hoje na vida dessas pessoas. E por isso, Deus, eu oro para que o Senhor possa realmente encontrar liberdade de alcançar corações, de alcançar as mentes, de alcançar a vida, a saúde, as finanças, a família de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, que toda barreira que possa se levantar tentando impedir o teu agir, o teu mover, Pai, através dessa ministração, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós anulamos toda força contrária, nós anulamos todo espírito contrário em nome de Jesus. Pedimos a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas. Senhor, por favor, abençoa essa transmissão. Abençoa, Senhor Deus, essa transmissão pela internet, Senhor, esse sinal da internet, que não caia, que não tenha, Senhor Deus, nada que atrapalhe o teu agir, o teu mover nesta hora. Por favor, fala em cada coração, Senhor, inclusive no meu, porque eu também necessito da tua transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor venha realmente falar ao teu coração. Amém. Glória a Deus. Olha só a Carla, né? Carla aqui. Carla, Deus abençoe sua vida, né? Eu falei com você também, o pessoal lá de Nagoya falou com você também, parece, né? E olha só você marcar a visita que nós vamos. Eu não sei se você já marcou, mas com certeza nós vamos, tá? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, gente, vamos começar? Hoje Deus tem uma palavra poderosa no nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre ativando o seu chamado. E é claro, isso daqui é um título, tá? Porque quem pode ativar o teu chamado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode e quer ativar você para esse chamado de Deus, amém? Pega a sua Bíblia, abre em Jeremias, no capítulo 1, versículo 14. Jeremias é um livro muito conhecido. Esse capítulo 1 também é muito conhecido, que fala sobre o chamado de Jeremias, amém? Então abra aí a sua Bíblia, por favor, se você puder, tá? Qualquer coisa, se você não puder, anote. Se você tiver um celular na sua mão agora, ou tiver, de repente, um papel, uma caneta, anote os versículos para depois você ler e meditar neles, amém? Então fala assim, ó, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 12, fala assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você hoje autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Glória a Deus. Agora eu quero que você pegue e abra ou anote Romanos, capítulo 8, versículo 19. Ok? Vou abrir aqui e eu já vou lendo para a gente poder ganhar tempo. Romanos, capítulo 8, versículo 19, fala assim, ó: a natureza, a criação, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Bem, glória a Deus. Olha só.
Então, a gente está falando aqui, a gente vai falar aqui sobre ativando o seu chamado. Aqui nós lemos 2 versículos. Um texto falando sobre o chamado de Jeremias. E o chamado de Jeremias é muito maravilhoso. Você para para pensar, Deus falando com ele e falando assim, ó, antes de você ser gerado no ventre eu te escolhi. Né? A gente tem uma noção humana que a pessoa, o ser humano, ele se torna mesmo uma realidade quando ele começa a ser gerado no ventre, não é verdade? Mas aqui está falando, né, e a gente pode entender que Deus transcende tempos e modos, porque Deus falou assim que antes de ser gerado no ventre, Deus já havia escolhido Jeremias. Isso quer dizer o quê? Que antes de Jeremias existir humanamente, né, ele já existia no coração de Deus. Deus já havia escolhido Jeremias antes mesmo de ele ser gerado no ventre da sua mãe. Olha que coisa tremenda, foge do nosso entendimento, não é verdade? E aqui fala que Deus designou ele profeta às nações. Não é verdade? Isso daí é o chamado de Jeremias. Jeremias sentiu medo no seu chamado, né? Por ser um chamado tão grande para ser profeta das nações, para destruir, derrubar, para construir, para plantar e tal, aquela coisa toda. Né? Ou seja, Deus deu autoridade para ele, uma autoridade para realizar coisas grandes. E Jeremias temeu. Jeremias falou, ah, Senhor, né? Puxa, né? Que medo de fazer tudo isso. E o próprio Deus fala, não temas, porque quando eu te enviar, você vai cumprir o meu propósito. E aqui fala em Romanos sobre a criação que aguarda, né, com ansiedade, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda essa manifestação, gente. E essa manifestação somos nós que vamos manifestar. E manifestar o quê? Manifestar a presença de Deus, manifestar a essência de Deus que está em nós. Porque a Bíblia também diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos aqueles que carregamos em nós a essência do Evangelho, a salvação de Cristo, a informação de como ser salvo. Nós carregamos sobre nós a verdade de Deus que pode transformar vidas. E a criação aguarda por essa expectativa. Veja bem, todos nós quando somos alcançados por Jesus, ou quando estamos sendo alcançados por Jesus, há um propósito no coração de Deus que é ativar a cada um de nós no chamado que Ele tem para nós. E nós vemos em todo o tempo Deus nos cercando para poder cumprir o chamado dele através de nossas vidas, nas nossas vidas. Deus ele está em todo momento nos atraindo para Ele. Para quê? Para poder cumprir com aquilo pelo qual nós fomos designados. Mas você sabe o que é chamado? Porque a gente fala tanto sobre chamado, tem música falando sobre chamado, não é mesmo? Então vamos entender um pouquinho. Chamado é o propósito de Deus pelo qual Ele me criou e Ele me salvou. Ou seja, Deus ele não fez nada por um acaso. Deus, tudo que Ele criou com um propósito. Eu tenho falado isso algumas semanas. Que Deus, até mesmo nós não criamos uma coisa primeiro para depois colocar utilidade nela, não é verdade? Vou criar isso daqui e depois eu vou pensar, vou usar e fazer isso daqui em um livro. Não. Antes de criar, eu já tenho um propósito, já tenho um sonho definido. E aí eu crio algo através de uma ideia, a partir de uma ideia. Não é verdade? Ninguém cria as coisas primeiro e depois coloca utilidade nelas. Então Deus também, né, e principalmente, muito mais, nos criou com propósito. Ele já nos criou com um propósito firmado no seu coração, para que cada um de nós pudéssemos ter um chamado e pudéssemos cumprir com esse chamado. Então por isso que eu falei, chamado é o propósito pela qual Deus me criou. Todos nós, sendo você cristão ou não, você tem um propósito específico. Deus te criou para um propósito. A questão nossa é descobrir qual é esse propósito. E a coisa mais importante que tem na vida de uma pessoa é descobrir a sua razão de viver. Eu sempre digo isso na igreja, com as pessoas, que se você não sabe o porquê que você está vivendo, então é bem provável que você esteja morto. Né? Morto muitas vezes nos seus sonhos, morto nos seus projetos. Porque se você não sabe por que você está nessa terra, então o que você está fazendo aqui? Muitas pessoas estão vivendo só para pagar conta. Olha que tristeza. Né? Elas acordam, trabalham, recebem o seu salário, pagam as contas, depois no outro dia fazem a mesma coisa, repetem o mesmo processo, até que elas vão ficar velhas, até que elas não vão ter mais vigor e vão morrer sem cumprir o propósito, sem viver a vida que Deus planejou para elas.
Então por isso que é muito importante nós entendermos e sabermos qual que é o nosso chamado. Nós precisamos saber em Deus, buscar em Deus, para que Ele nos mostre o porquê que nós estamos nessa terra. E olha, eu vou falar para vocês, não é difícil isso. Não é difícil. Nós só precisamos ter o entendimento de buscar a Deus. Nós só precisamos orar. Só precisamos buscar ao Senhor. E o Senhor vai nos revelar, porque Ele é o maior interessado que nós saibamos qual é o nosso chamado. Veja bem, saber o seu chamado, ou saber que você tem um chamado, já é algo maravilhoso. Muitas pessoas vivem as suas vidas cristãs, inclusive, sem ter um propósito definido. Por isso que existem muitos altos e baixos nas nossas vidas. Se você é uma pessoa que tem altos e baixos, você é aquela pessoa que numa semana você está animado, está feliz, e na outra semana você não quer fazer nada, muitas vezes é porque falta-te um propósito. Eu me lembro que quando eu vim para o Japão, eu vim focado para trabalhar 2 anos e voltar para o Brasil. Né? Como você vê, não deu muito certo isso. Mas eu vim focado. Então eu abri a mão de muita coisa para poder trabalhar, para juntar o máximo de dinheiro para voltar para o Brasil. Era esse o meu foco. Então eu abri mão de passeios, eu abri mão de balada, eu abri mão de zoeira, eu abri mão de muita coisa, de ter coisas, de comprar coisas, para poder juntar aquele dinheiro para que 2 anos eu voltasse para o Brasil. Né? Ou seja, pelo fato de eu estar focado no propósito, focado num objetivo, então ainda que o meu coração ficasse mal, ainda que eu tivesse momentos ruins, eu não desanimava porque eu estava focado no propósito. Se você vê que dessa maneira até funciona, mesmo não tendo Deus na história, imagina quando há Deus na história. Então quando eu entendo qual é o meu chamado e o meu propósito, né, eu não vivo mais de altos e baixos. Os altos e baixos, eles muitas vezes são ligados às nossas emoções, ao nosso dia a dia exterior, às situações que nos circulam, não é verdade? Agora, quando eu estou focado no propósito de Deus, eu não ando mais pela circunstância, eu ando pela fé, eu ando pelo propósito de Deus. Então ainda que eu acorde mal, mas eu sei que aquele dia vai servir para construir algo em relação ao meu chamado. Então, quando eu estou focado no propósito, eu trabalho por ele, eu não tenho mais, né, não que nunca tenha, mas pelo menos eu consigo me levantar, eu consigo trabalhar em relação àquilo que Deus me chamou para fazer, certo? Então, nós temos um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus, você tem um propósito de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, sim, tem! Tem um plano maravilhoso e não importa qual é a sua idade. Não importa se você já está velhinho, se você ainda é novo, se você é meio, está no meio do caminho. Deus tem um chamado para você e Ele anseia por cumprir esse chamado. Ele anseia por te dar esse propósito para você viver. Ele anseia que você desperte para isso. O coração de Deus deseja que isso aconteça. Mas como isso vai acontecer? Quando eu buscar através do poder do Espírito Santo de Deus. Somente através do Espírito Santo a gente pode descobrir e cumprir o nosso chamado. Eu quero ler com você, abra aí Isaías 61. Olha que versículo, que passagem poderosa que a gente vai ler agora. Se você não quiser abrir, você pode anotar. Mas fala assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 61. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles chamarão carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Se você ler aqui o restante, você vai entender o porquê que você está nessa terra. Mas tudo começa falando assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando eu falo aqui que somente através do Espírito Santo a gente pode descobrir o nosso chamado e o nosso propósito, Isaías 61 começa falando sobre isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E por causa disso que eu posso entender que Ele me ungiu para pregar para os pobres. Que Ele me ungiu, que Ele me capacitou, que Ele me enviou para poder cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para poder apregoar o ano aceitável do Senhor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o que eu entendo com isso? Eu entendo, Celso, Deus abençoe sua vida. Eu entendo com isso que a minha prioridade
É buscar ao Espírito Santo. É me relacionar com o Espírito Santo de Deus. É estar em intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu busco o Espírito Santo, ele está sobre mim, ele me capacita, me revela, me mostra, me direciona a fazer tudo aquilo que ele me chamou para fazer. E não há coisa mais maravilhosa nesse mundo do que você viver na dependência e na direção do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas confundem a pessoa do Espírito Santo com o mover do Espírito Santo. Muitas pessoas se confundem o emocional com a fé. Veja bem, o Espírito Santo é uma pessoa. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? 3 em 1. Todos é o mesmo Deus, mas com características e mover diferente. Né? Tem o nosso Deus e Pai, tem o Filho que é Jesus e tem o Espírito Santo que é o Consolador, aquele que foi enviado para estar conosco, aquele que se move em nós e através de nós. E nós precisamos entender quem é essa pessoa e se relacionar com essa pessoa do Espírito Santo. Entender como ele se move, como ele fala, a forma que ele age. Por quê? Porque uma vez que eu me relaciono com o Espírito Santo, ele vai me dando as direções daquilo que eu tenho que fazer nessa terra. Meus irmãos, isso é tão importante entender. Muitas pessoas, elas estão fazendo coisas e coisas e coisas para lá e para cá e não estão fazendo aquilo que Deus chamou elas para fazer. Por quê? Porque elas ainda não ouviram o Espírito Santo. Elas ainda não entenderam o que o Espírito Santo quer para a vida delas e por isso elas ficam perdendo o seu tempo para lá e para cá. Você entende isso? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro claramente do dia que o Senhor me revelou o meu chamado de uma maneira poderosa. A partir daquele momento a minha vida mudou. Eu estava um dia na minha casa orando e estava muito angustiado porque eu falava assim: Deus, como que eu posso viver dia após dia sem saber qual é a razão da minha existência? E eu comecei a clamar ao Senhor para que Ele pudesse me mostrar, me revelar qual que era o propósito da minha vida, qual era o meu chamado. Caiu até o iPad aqui, ó. Eu queria muito que Ele me revelasse qual era o meu chamado. Acidentes acontecem, gente, nós estamos ao vivo. Então, né, também não aconteceu nada, tá tudo inteiro. Então eu comecei a clamar ao Senhor, sabe? Eu comecei a clamar a Deus para Ele me mostrar qual era o meu chamado. E eu me lembro claramente, preste atenção nisso. Eu me lembro claramente, eu estava ali abaixado, de cabeça baixa, na cozinha da minha casa, do meu apartamento. E em cima da minha geladeira tinha um liquidificador. E eu não usava aquele liquidificador. E você sabe, né? Liquidificador em cima da geladeira que não se usa, vira porta-treco. Na verdade, eu lembro que tinha um monte de caneta, um monte de treco dentro do liquidificador. E o Senhor falou para mim: Toshio, você tá vendo aquele liquidificador? Tira ele dali, lava ele, pega 2 abacates, coloca 1 litro de leite, açúcar, bate. E você vai ver que ele vai cumprir o propósito pelo qual ele foi designado. Enquanto ele não estava ligado na tomada, cumprindo o propósito dele, ele não estava inútil por si só. Ele estava sendo um porta-treco. Mas não foi para aquilo que ele foi criado. Concorda comigo? Muitas vezes nós somos esse liquidificador, gente. A gente está ali cumprindo com algumas coisinhas, mas não foi aquilo que a gente foi chamado para fazer. Então a gente fica ali, sabe, para lá e para cá dentro da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que às vezes não é aquilo que a gente foi chamado para fazer. E aí precisamos de um Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, para vir e nos levar para o local onde nós fomos criados para cumprir, para fazer, para realizar. E aí quando Deus nos coloca naquele lugar, a gente funciona, a gente flui, a gente vê as coisas acontecendo. Você está entendendo? Muitas pessoas estão inúteis dentro da igreja, muitas vezes no seu dia a dia, mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você fale que não acredite em Deus, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está no seu dia a dia, fazendo um monte de coisa, mas nenhuma dessas coisas é o que você foi chamado para fazer, você foi criado para fazer. Está sendo inútil. Ou muitas vezes está sendo aquela pessoa que quebra o galho aqui, quebra o galho ali, mas não foi para isso que Deus te criou. E aí quando você busca o Espírito Santo, quando você começa a falar com Deus e começa a se relacionar com o Espírito Santo, Ele vem e te revela. E Ele vem sobre a tua vida. E Ele vem morar no teu coração. E Ele começa a buscar em você a oportunidade para se mover.
E é onde ele começa a te levar a cumprir o chamado que Deus te deu. Meu chamado, seu chamado, está intimamente ligado ao meu relacionamento, ao seu relacionamento com o Espírito de Deus. Porque é somente Ele que pode revelar. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas do coração de Deus. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo é aquele que conhece o coração de Deus. Imagine, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu estou conhecendo as profundezas do coração de Deus. Eu estou conhecendo o que Deus tem para mim. Eu estou conhecendo os propósitos de Deus para este tempo, para essa vida, para essa terra, para o lugar onde eu estou. Porque o Espírito Santo mostra o que está no coração de Deus para aqueles que buscam a Ele. A Bíblia fala assim, que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Sabe, irmãos, a gente precisa entender essa dinâmica de conhecer o Espírito Santo. Não é um sentimento. Não é um mover naquele momento que você fala em língua estranha ou tem aquele culto abençoado que você sente a presença de Deus. Isso é o mover do Espírito Santo. Mas relacionamento com o Espírito Santo é tempo com Ele, é conversa, é estar em todo momento tendo comunhão. E dessa maneira Ele nos revela aquilo que é mais importante para a nossa vida nesse tempo, que é o nosso chamado. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem intimidade com Ele, sabe o que está fazendo nessa terra. Meu irmão, vamos supor que você pegue e acorda um dia e você receba uma mensagem. Nessa mensagem está escrito assim, olha, o seu propósito para os próximos 30 anos é você morar no Japão, pregar o Evangelho, visitar o órfão, a viúva, abençoar o missionário no campo, assinado Deus. Imagina que privilégio é você receber uma direção do próprio Deus do que fazer. Aí não tem confusão, não tem dúvida, não tem segredo. Você sabe o que Deus quer que você faça e você faz. E aí você não fica mais se enrolando com as coisas desse mundo. Você vai direto no foco, você vai direto no alvo, você vai direto no propósito. Não é verdade? Então, nós temos isso, nós temos essa oportunidade, nós temos esse acesso ao Espírito Santo para Ele nos revelar exatamente aquilo pelo qual nós fomos criados. E quando a gente tem isso, a gente tem vida. Quando a gente tem isso, a gente não faz as coisas mais de qualquer jeito. A gente faz as coisas com intensidade. A gente faz as coisas e aquilo que a gente faz incentiva, motiva, acaba levando outros a fazerem também. Tá entendendo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que sabe o seu chamado, ela nunca vai andar sozinha, porque muitos outros vão ser incentivados, influenciados por ela. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Sabe, o problema disso tudo é que muitas vezes a gente não busca o Espírito Santo de Deus porque nós estamos dependentes das pessoas, dependentes dos homens. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você entender muito bem, meu irmão e minha irmã. É necessário, Deus coloca pessoas para cuidar da gente, ok? Deus coloca pessoas, Deus coloca pastores para nos pastorear, Deus coloca irmãos para poder cuidar do nosso coração. E nós precisamos sim sermos obedientes, nos submeter, mas dependência tem que ser de Deus. Só que tem muitas pessoas que não buscam o Espírito Santo de Deus, não buscam se relacionar com o Espírito Santo de Deus e estão dependentes de homens. Estão dependentes de homens para se alimentar. Você sabe que tem muitas pessoas que se pararem de ir na igreja, elas se desviam? Por quê? Por causa que não sabem se alimentar. E você fala para mim, Toshima, não tem que congregar? Tem. A Bíblia fala que a gente não pode deixar de congregar. E ela não fala assim, não, somente nesse tempo. Não, ela não fala. Ela fala assim, que nós não devemos deixar de congregar como alguns fazem. Ok? Não, se você não está congregando, se você pode congregar e não está congregando, então você está errado. Você precisa congregar. Mas vamos supor que você está num lugar onde não tem igreja para ir. Onde você, de repente, não tem como ir para lugar nenhum. Você sabia que tem pessoas que, por serem dependentes de homens, se ela estiver num lugar onde ela não pode congregar, ela desvia? Não é estranho? Por quê? Por causa que se o Espírito Santo habita em mim, então eu não preciso depender de pessoas para ficar firme com Deus. Eu posso buscar a Deus. Eu posso me relacionar com Deus. Eu posso me alimentar da palavra de Deus por si só. Eu não preciso depender. Agora, o que tem de pessoas que dependem dos homens para ficarem firmes? E por isso que tem muita gente frustrada com a igreja instituição. Sabia? Por quê? Por causa que ela dependeu tanto de homens, dependeu tanto das pessoas, que quando se desapontaram, aí elas falam, não, me desapontei com a igreja, né, com a igreja instituição.
Mas por que se desapontaram? Porque o seu foco estava nas pessoas. Aí o pastor bagunçou, o pastor roubou, o pastor, né, fez e aconteceu, e aí a pessoa se afasta de Jesus e põe a culpa no pastor. Não, meu irmão, não é assim. A culpa não é do pastor. O pastor errou porque ele é homem, ele pecou. Pecou, mas porque é homem. Mas o problema dessa pessoa é porque ela estava focada, dependente do pastor. Quando na verdade deveria estar focada em Deus e na sua palavra. Quem está focado em Deus e na sua palavra não cai. Não vai quando o outro vai. Não é espiritualmente uma Maria vai com as outras. Tá me entendendo? Desculpa até a maneira de falar, mas é importante a gente despertar. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. E dessa maneira nós vamos ficar firmes. Nossa prioridade deve ser nos relacionar e nos mover através do Espírito Santo. E não através de moveres dos homens. Não através de ideias dos homens. Gente, o que tem aparecido de pessoas falando na internet, entendeu? Mas falando não de Deus, mas falando das suas ideias, das suas maneiras. O que tem acontecido muito são tantos radicalismos, tanto radicalismo. Tem pessoas que por causa de suas feridas, elas atacam o sistema e se tornam radicais, acabam criando o sistema ao contrário. Quando na verdade nós devemos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela tem o poder de discernir o coração, da gente poder entender o que está se passando aqui dentro. E a gente não pode mais ficar somente se alimentando de homens e mulheres, de internet, de pregadores e pastores da internet que nem te conhecem e nem me conhecem. Nós precisamos sim nos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos sim nos voltar a nos mover através do Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa que eu acho tremendo, é que a igreja primitiva se movia no poder do Espírito Santo de Deus. Mas vamos concordar comigo uma coisa? Para e pensa uma coisa. Será que eles tinham Bíblia? Será que eles tinham Bíblia, Novo, Velho Testamento? Não tinha como ter Novo Testamento, né? Naquela época de Pedro, Tiago, João, os discípulos que faziam tudo aqueles milagres e tudo. Não tinha como. Eles não tinham. Eles tinham a Torá, que era o Pentateuco, os 5 livros, mas eles não tinham mais nada. E por que eles se moviam tanto assim no poder e na unção de Deus? Por que tinha tanto mover naquela época? Simples, porque eles buscavam a Deus. Eles buscavam o Espírito Santo, eles estavam constantemente se relacionando com o Espírito Santo. Tudo que eles faziam, eles buscavam a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo os capacitava, o Espírito Santo os direcionava. E por onde quer que eles fossem, eles viam milagres acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo cooperava, o próprio Deus cooperava com eles, com aquilo que eles faziam. Deus vinha, colocava no coração deles uma missão, um propósito, e eles iam e obedeciam. E por isso as coisas aconteciam, meus irmãos. Por isso... E ali não tinha uma Bíblia, não tinha um iPad como esse, não tinha de repente uma internet, tudo, para eles se alimentarem e fazer as coisas acontecer. Não tinha! Não tinha! E é uma coisa tremenda que eu fico pensando, se a gente não tivesse Bíblia, como é que seria? E se um dia, de repente, aqui no Japão, ou aí onde você está, se você estiver em outro lugar, surgir uma perseguição e eles começarem a pegar a Bíblia, começarem a aprender os cristãos, como é que vai ser? Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Só que nós fomos chamados por Deus para viver dessa maneira, para viver cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, decida no seu coração hoje se relacionar com o Espírito Santo e se tornar uma pessoa que não desiste dos caminhos de Deus. Decida hoje não ser mais inconstante e se alimentar do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o teu chamado, o meu chamado depende disso. Senão a gente vai continuar vivendo nessa terra, só ocupando banco de igreja, só ocupando cadeiras. Deus não te chamou para ocupar uma cadeira no culto de domingo. Não! Não te chamou. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus te chamou para que os sinais sigam a você que crê. Em nome de Jesus você vai curar enfermos, expulsar demônios. É para isso que Deus te chamou e me chamou. Deus nos chamou para ser sal e luz dessa terra. Sal e luz. Deus nos chamou com um propósito específico de fazer a diferença por onde quer que a gente passe através do Espírito Santo de Deus. Haviam milagres, maravilhas e prodígios porque eles eram cheios do Espírito Santo. Pedro, Tiago e João, por onde quer que eles iam. A gente vê tanto Paulo operando milagres, por onde eles iam, eles manifestavam a presença de Deus, o poder de Deus no que eles faziam.
Sofriam consequências por causa disso. Pedro foi preso, né? Depois morreu. Tiago morreu. O próprio Paulo ficou preso durante tanto tempo. Por quê? Porque manifestava a presença de Deus, mas você não vê a presença de Deus sair da vida deles. Em todo momento eles estavam firmes. Em todo momento eles estavam ali fazendo, realizando a obra. Sabe? É tremendo você ver isso. Mas o que é mais tremendo ainda é você seguir o que eles seguiram. E você vai ter os mesmos resultados. Então, tudo era feito por meio da busca por Deus. E o Senhor cooperava com eles. Olha, Atos 4,33 fala sobre isso. Eu vou ler com vocês. Atos 4,33. Anota aí se você não puder abrir. Né? Se você puder abrir, abra. Mas se você não quiser, anote. Fala assim, ó. Atos 4, versículo 33. Fala assim, ó. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Sabe, ou aqui na outra versão fala, e o Senhor cooperava com eles. O Senhor ia cooperando com aquilo que eles iam fazendo. Né? Então a gente também pode viver essa realidade se nós voltarmos a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não mudou. O mesmo Jesus de Atos, o mesmo Espírito Santo de Atos, é o mesmo Espírito Santo de hoje. O mesmo poder de Deus, mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele ainda habita em mim e em vocês. Ele habita em nós ainda. Nós é que muitas vezes mudamos. Nós é que apagamos. Nós é que muitas vezes anulamos o Espírito Santo de Deus. A igreja de hoje, é triste falar sobre isso. A igreja de hoje, ela tem tudo, menos o poder do Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, ó, nós temos o ouro e a prata, mas perdemos o levanta e anda. Não é verdade? Hoje nós temos estruturas. Olha, se você olhar aqui para essa pequena estrutura, nós temos aqui um iPhone que a gente transmite pela internet. Nós temos aqui computador, nós temos um iPad, nós temos até uma iluminação bonita aqui. Nós temos toda uma estrutura, mas nós perdemos o poder. Nós perdemos a essência do milagre. Perdemos o levanta e anda. Fomos roubados devido a tantas coisas que aconteceram. Fomos roubados. Fomos roubados da pior forma, que é o quê? Fomos roubados na essência de Deus sobre a nossa vida. Fomos roubados na nossa identidade de quem somos em Cristo Jesus. Eu lembro de uma época que a gente falava com todo orgulho, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Hoje em dia as pessoas elas olham tanto para as suas circunstâncias que esquecem de olhar para a fé de que somos mais que vitoriosos. E aí não nos sentimos mais que vitoriosos. Você sabe uma coisa que é interessante sobre a questão de você ser escolhido por Deus? A Bíblia fala que Deus nos escolheu. Aqui a gente leu que ele escolheu Jeremias. Aí ele fala assim, ó, eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. A Bíblia fala assim, ó, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. O problema é eu me sentir escolhido. O problema é eu andar conforme ser um escolhido de Deus. O problema, sabe qual é? É eu crer que eu realmente sou escolhido por Deus. Porque eu olho as minhas circunstâncias, eu olho os meus problemas, eu olho as minhas coisas, ou eu olho quem eu sou, eu olho os meus pecados e deixo de olhar para a presença de Deus, deixo de olhar pela fé. E aí eu sento na minha cadeira, vou no culto, glória a Deus, mais uma semana abençoada, trabalhei, fiz meu zangueô, mas não muda nada. Deus pode ter me escolhido, mas eu não creio que eu sou escolhido. E por isso as coisas não mudam. Tem o versículo de Marcos que fala, né? E estes sinais seguirão aos que creem. Quais são os sinais? Os sinais dos milagres. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Na verdade, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você sabe por que a gente não vive isso? Porque a gente não crê. E eu não posso crer. Veja bem, crer não é um sentimento. Crer é uma atitude. É uma atitude baseada em uma confirmação, em uma direção. E a direção é a palavra de Deus. Então, sabe o que a gente deveria fazer? Já que Deus fala na sua palavra que eu sou escolhido por Ele, então eu vou me comportar, eu vou decidir andar conforme o escolhido.
Se Deus fala na palavra dele que eu sou mais que vitorioso, então eu vou me comportar como tal. Se Deus fala na palavra dele que ele me chamou para ser profeta às nações, mesmo que eu me veja com tantas dificuldades, eu vou me comportar segundo o que ele me chamou. Porque dessa maneira ele vai encontrar o meu coração disponível. E por isso ele vai poder fazer. Sabe por que muitas pessoas não cumprem os seus chamados nessa terra? Tem pessoas que estão me assistindo agora, que têm um chamado evangelístico para pregar nas nações. Tem pessoas que estão me assistindo agora, que têm um chamado de pastorear muitas igrejas, de ganhar milhares e milhares de vidas com o seu testemunho. Que tremendo isso, mas sabe por que muitas vezes não consegue, não cumpre, não acontece isso? Porque não crê, não acredita no que Deus já falou. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Se Deus já falou com você a respeito do teu chamado, por exemplo, se Deus falou para você que você vai ser um missionário na África, que Deus te chamou para ser um missionário na África, se Deus já falou com você que você vai pregar o evangelho em outras nações, ou até mesmo aqui no Japão, se Deus já falou para você que você vai ser alguma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo para que isso se cumpra? Ou você ouviu, foi bênção, glória a Deus, e voltou à sua rotina normal. O que você está fazendo para que isso aconteça? Se você não está fazendo nada, é porque você não acredita. Porque se Deus falar para você que vai te usar, e você acreditar, você vai começar a convergir tudo o que você faz para aquilo que Deus falou. Você vai mudar toda a sua rotina. Você vai parar de fazer um monte de coisa e vai começar a fazer outras para que aquilo que Deus falou sobre você se cumpra. Isso é crer. Isso é fé. Fé não é você orar pedindo chuva para que nasça o milho na sua plantação. Fé é você já sair com a cesta para colher o milho. Tá entendendo? Fé não é você ver, fé é você crer, e porque você crê, você faz. Abraão, Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei o que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia fala, então Abraão foi. Ele foi. Você está entendendo isso, cara? Você está entendendo? Você está entendendo? Ele foi. O que ele fez? Ele tomou uma atitude pela fé. Ele ouviu e fez. Muitas vezes nós ouvimos. Tem gente que é colecionador de profecia. Que inveja de você. Por causa que eu também queria ter uma profecia. Mas tem gente que coleciona a profecia. Deus falou que ia fazer isso, Deus falou que ia fazer aquilo. E vai colecionando as profecias. Mas tudo guarda no bolso. E a vida não muda. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você realizar o que Ele falou. Deus te chamou para você colocar em prática o que Ele te formou para fazer. Seja indignado para isso. Não é possível que depois de ouvir isso, você vai simplesmente desligar esse celular ou esse computador que você está e vai voltar para a tua rotina. Não é possível que você faça isso. Não é possível. Eu vou te contar uma história para a gente encerrar. Tem um cara chamado Gideão, está lá em Juízes 6. Gideão, alguns estudos falam que ele era jovem, cerca de 15, 18 anos e tal. Só que a Bíblia fala assim, ó, que ano após ano, os midianitas, que eram os inimigos, desciam na época da colheita, ali na terra dos hebreus de Israel, e roubava tudo que era plantado no ano, levava mulheres, crianças, servos, pegava tudo. Gideão, ele vendo essa realidade toda, certo? Via tudo isso acontecer ano após ano. Chegou uma hora que ele estava malhando trigo no lagar. Ou seja, o trigo não se malha no lagar. Mas ele fazia isso para esconder dos midianitas. Ele já sabia, essa época eles vão vir roubar, então ele se escondia. Aí a Bíblia fala assim que um anjo apareceu lá para Gideão e falou assim, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, eu estou aqui conjecturando, imaginando, que no seu ímpeto de indignação, olhou para o anjo e falou assim, se o Senhor é comigo, então por que tudo isso está acontecendo? E cadê aquelas maravilhas que nós ouvimos dos nossos pais, falando que o Senhor nos livrou do Egito? Não, Deus nos abandonou. Imagina Gideão falando isso para um anjo. E o anjo fala para ele assim, então vai nessa tua força, Gideão.
e eu vou livrar Israel dos inimigos, e vou destruir os inimigos como se fosse um só homem. E a Bíblia fala da história de Gideão, que Gideão ficou com medo, porque ele era menor e tal, não sei o que, e pediu algumas confirmações. No final das contas, a gente conhece a história dos 300 de Gideão. Esses 300 foram lá e venceram um exército inumerável dos midianitas. Tudo começou, sabe quando? Quando Gideão olhou para toda aquela realidade e falou, cadê Deus? Ele olhou para aquela realidade e se inconformou. Ele olhou para aquela realidade e falou assim, ué, se Deus é Deus, por que a minha vida está assim? Se Deus é Deus, por que eu continuo vivendo nas migalhas? Se Deus é Deus e eu sou de Deus, por que então que a minha vida não muda? E olha só, parece uma reclamação, mas não era reclamação. Porque o anjo apareceu para ele e o anjo encontrou o inconformismo no coração de Gideão. Concorda comigo? O anjo poderia ir na vida de qualquer outra pessoa lá naquela terra. Mas talvez as pessoas estavam opacas, quietas, caladas, com medo. Só Gideão estava inconformado. Se você se inconformar, Deus desce na tua vida e as coisas começam a acontecer. Se você ficar inconformado de ser de Deus e não estar cumprindo o teu chamado, você pode ter certeza que Deus vai mover céus e terras para que você possa cumprir o teu chamado. Se você for uma pessoa inconformada com a sua situação, você pode ter certeza que Deus move todas as coisas para acontecer alguma coisa na tua vida. A questão é, você vai ter coragem de se inconformar? Ou você está conformado com a vida que você leva, sabendo do Deus que você serve? Você está conformado com o seu casamento do jeito que está, sabendo do Deus que você serve? Você está conformado com a sua situação no seu trabalho, trabalhando para alguém ou para uma empresa que não pensaria 2 minutos em te mandar embora? Trabalhando muito, e todo trabalho é honroso, mas muitas vezes trocando a prioridade que é estar na presença de Deus. Talvez, se você dedicasse para Deus, Deus iria suprir e muito mais do que a sua fábrica. Porque a Bíblia fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. E aí muitas vezes a gente não troca as prioridades porque a gente está conformado. E por isso que as coisas não mudam. Aí você vai ficar aí do lado dessa tela aí, só assistindo as lives, vendo os outros realizando os seus sonhos, vendo os outros fazendo as coisas, enquanto na sua vida não acontece nada. Meu irmão, fique inconformado. Começa a se inconformar. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia aqui e fala, puxa, olha o que diz aqui. E eu não estou vivendo isso. Olha aqui diz assim, que os apóstolos, que Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles oravam pelos enfermos e eles eram curados. E eu nem pela minha dor de cabeça eu oro. Olha, aqui está falando que Jesus foi ali e ressuscitou um jovem que tinha morrido. E ele diz na palavra dele que eu faria obras maiores. E eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver isso acontecer na minha vida. Eu quero ver isso acontecer na minha família. Olha, aqui está dizendo tanta coisa tremenda. Aqui está falando assim, que se eu me deleitar no Senhor, Ele concede o desejo do meu coração. Aqui está falando assim, que se eu pegar e eu descansar nele, Ele trabalha em meu favor. Aqui está falando que se eu me separar para Ele, Ele vem sobre mim. Ele vem sobre a minha casa, Ele vem sobre a minha família, onde quer que ela esteja. E Ele vai lá no Brasil, onde que de repente tem algum familiar seu lá, e Ele liberta das drogas, Ele liberta do vício, Ele liberta e Ele restaura, porque eu estou cuidando da obra do Senhor. É isso que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Se a gente for inconformado e permitir e tomar uma decisão de não viver mais um evangelho ralo, de um evangelho raso, de um evangelho frio, mas sim viver um evangelho quente, um evangelho cheio de vida, um evangelho que você chora, que você ri, que você grita, que você fala baixinho, que você sente Deus em todo momento. Não fique mais conformado, não se conforme à forma deste mundo, mas transforme você pela renovação do seu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Vamos orar?
Feche seus olhos por um instante. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor em todas as coisas, porque o Senhor é Deus. É o Senhor a quem nós servimos, é o Senhor que nós amamos. É o Senhor que cuida de cada um de nós, Deus. Por isso eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabe mexer no nosso coração e nos tirar dessa posição de conforto. E nos tirar, Senhor Deus, do comodismo, mas nos mostrar que o Senhor tem algo muito maior para nos dar, para fazer através de nossa vida. Obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos para que a gente pudesse enxergar quem nós somos de verdade para Ti. Não somente que nós somos mais que vitoriosos em Ti, mas que nós temos um chamado e que o Teu Espírito Santo está disponível a cada um de nós para fazer com que a gente viva a vida que o Senhor nos deu para viver intensamente na Tua Palavra. Pai, abençoa cada um. Abençoa, Senhor, mas abençoa mesmo, abençoa tremendamente. Deus, eu peço, por favor, que o Senhor abra os olhos dos seus filhos, para que eles vejam a Tua glória, para que eles possam andar pela fé, para que eles não esperem mais ver para crer, mas que eles creiam em Ti e tomem uma posição. O inconformismo venha, Senhor Deus, inundar os nossos corações nessa hora. E em nome de Jesus, que a gente decida hoje, decida agora, viver na plenitude o Teu Evangelho, Pai. Viver sem reservas para Ti, nos entregar sem limitações, porque eu creio, Deus, que o Senhor começa um novo tempo na nossa vida hoje. Hoje é um divisor de águas, talvez, Senhor Deus, em 5, 6 pessoas que estão assistindo, mas são 5, 6 pessoas que terão uma transformação de vida, porque eu sei que o Senhor não precisa de muitos. Eu sei que o Senhor não precisa de muitos. O Senhor não está procurando a multidão, o Senhor está procurando os disponíveis para Ti. E eu peço, por favor, encontra-nos nessa noite, Deus. Encontra-nos. Olha para nessa terra, Senhor. Olha para nós. Senhor, a gente não tem muita coisa. Senhor, a gente não tem muito. Mas, Senhor, por favor, nós estamos disponíveis. Nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus. Faz algo novo na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu entrego a Ti, Senhor Deus, o controle de tudo. E que o Senhor possa cumprir com o Teu chamado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não tem muito mais o que falar, né? Deixa eu falar um oi aqui pro pessoal. Beto, Raquel é minha esposa, tá aqui embaixo, né? Tá aqui no andar térreo da minha casa, né? Betão, pessoal que tá comentando aqui. Eu vi que algumas pessoas entraram aqui, pessoas novas que eu não conheço, né? Norico, Deus abençoe sua vida, né? Abençoe a vida de vocês todos. Ok? Depois eu vou poder responder aqui com mais calma. Irmão, eu não sei onde você mora, mas vai para uma igreja. Vai frequentar uma igreja, irmão. Vai lá visitar uma igreja. Se você puder vir aqui, vem visitar. Você está preocupado com o coronavírus? Ó, irmão, lava a mão com álcool, usa máscara, entendeu? Faz o distanciamento social, tá tudo em casa. Se tá com sintomas, então não vai. Fica na sua casa, assiste pela internet. Mas se você não tem sintomas, entendeu? Vai lá, né? Mantenha, cumpra o protocolo, mas vá na igreja. Tem coisa que Deus só faz na igreja, gente. Tem coisa que Deus só faz na igreja. Não tem jeito. E a gente não está proibido de participar dos cultos nem nada. A gente só precisa tomar cuidado. E olha só, de repente a igreja que você vai, ela é pequena. Então não causa tantos problemas. Irmão, hoje eu fui no mercado, né? Eu fui no Combini e o Combini estava lotado de gente. Lotado. Entendeu? Às vezes, talvez pode ser mais preocupante você pegar o coronavírus no Combini do que na igreja. Entendeu? Não estou falando para você ser irresponsável, mas não fique colocando desculpas. Entendeu? Vá para o culto. Receba de Deus. Quem sabe Deus não vai te usar para ser instrumento de cura na vida de tantas pessoas aí fora. Quem sabe Deus não vai começar algo na tua vida que vai começar a causar uma revolução nessa nação. Quem sabe? Então não deixe passar.
Aqui em Ibaraca, aqui em Mitscaio, nós vamos ter a visita do pastor Antônio, né, amanhã, culto das 10 da manhã. Se você mora por aqui, venha para o culto, não falte, vai ser uma grande bênção. Né? Lá em Nagoya tem a igreja em Intiril e tem a igreja em Nagoya. Tem os irmãos lá que são apaixonados por Jesus e que vão poder te receber, que vão poder estar ali junto contigo, vão te acompanhar. Então vai lá nos visitar, vai conhecer. Tenho certeza que Deus pode desencadear algo tremendo na sua vida. Amém? Então, olha, já vou encerrar já. Né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez eu falo. Depois que a gente encerrar, né, se você quiser continuar compartilhando, né, comentando, pode fazer isso. Isso nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nos ajuda a alcançar pessoas. Então, né, cada vez que você curte, comenta ou compartilha alguma coisa nossa, são mais pessoas que são alcançadas, ok? Não estamos aqui para fazer propaganda de um ministério, de uma placa de igreja. Não, nós estamos aqui para divulgar a palavra de Deus. E quanto mais a gente consegue espaço nas redes sociais, mais pessoas nós alcançamos, tá certo? Então, eu acho que é só isso, tá? Guarda essa palavra no teu coração, mas lembre-se, né? Crer é agir. Então não fique só no sentimento. Tome uma atitude. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Que Deus realmente te dê um domingo e uma semana cheio de vitórias em nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Vou desligar aqui. Até mais, gente.